Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos nós aqui novamente como atalaias de Deus. A nossa meta é estar anunciando a brevidade da volta de Jesus Cristo. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Eu costumo dizer que hoje nós estamos estudando e vendo Apocalipse em 3D. Basta você olhar para os noticiários que você verá passagens que estão escritas e descritas no livro do Apocalipse, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, 25 e em outros livros como Daniel, Isaías. Está tudo diante dos nossos olhos. E neste dia eu quero estar trazendo para vocês aqui algo bastante interessante, atrelado a uma passagem bíblica de Mateus 24, em que Jesus fala a respeito do princípio de dores. Ele faz esta analogia se valendo da própria anatomia feminina, que tem uma reação para sinalizar a brevidade da hora de dar à luz àquela criança. As mulheres sabem disso, que quando está próximo de se dar à luz, o próprio fisiologismo começa a sinalizar que é chegado o momento. E isso se dá por contrações que provocam dores na mulher. E essas contrações, ela começa de uma certa forma leve, vai aumentando a sua intensidade. Ela também começa com espaçamento longo e vai reduzindo esse espaçamento. Vai ligando os fatos aí. A intensidade é pequena e vai aumentando a intensidade da dor. O espaçamento é longo e vem reduzindo o espaçamento de uma contração para outra. De forma que quando essas contrações estão muito próximas uma da outra e numa intensidade fortíssima, a mulher sabe que não resta mais tempo e que ela precisa estar preparada para dar à luz a uma criança. Jesus se vale disso para falar justamente dos momentos em que nós estamos vivendo. E isso ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Eu quero ler para vocês. Prestem atenção. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Guarde isso. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Logo, estamos vivendo as primeiras dores de um parto. Só que eu quero trazer uma informação para você. O distanciamento dessas dores está se reduzindo. A intensidade dessas dores estão se aumentando. Para te informar, eu fiz um apanhado aqui rápido, sem muita profundidade na internet, só de atividades sísmicas que aconteceram nesse mês de setembro. Olha aqui, eu peguei aqui, dia 27 de setembro, agora, 27 de setembro, lá na ilha de Creta, na Grécia, na escala Richter, chegou ao grau 6. No dia 8 de setembro, lá no começo de setembro, foi no México, em Acapulco. Vocês se lembram da série do Chaves lá? Aquela passagem em que o Chaves está fazendo uma viagem para Acapulco, está num hotel? Então, é justamente ali que aconteceu o terremoto. Inclusive, aquele hotel onde foi filmado aquele evento do Chaves em Acapulco, o hotel também foi bastante danificado com esse terremoto do dia 8 e 9. Também no dia 22 de setembro, lá na Nicarágua. No dia 21 de setembro, no sudeste da Austrália. E no dia 26 do 9, no sul de Manila. E também até no Brasil, no dia 9 de setembro, lá numa cidadezinha chamada Atalaia do Norte, lá no Amazonas. Então, é um breve apanhado
que eu fiz aqui de maneira rápida, assim, sem muita profundidade, só de atividades no mês de setembro. E ainda não terminou o mês de setembro. E nós vimos ali que Jesus diz o quê? Terremotos em vários lugares. Em vários lugares. E também existe um aspecto. A intensidade desses terremotos estão se aumentando. Por exemplo, o terremoto de Acapulco, ele teve algo peculiar que deixou os cientistas atônitos. Como hoje todo mundo tem um celular na mão, foram filmados, luzes fortíssimas, como um plasma, ou então como a aurora boreal que se dá lá no Ártico, Foram vistas ali em várias cores, azulada, vermelha, verde, laranjada, de várias cores. Eles não souberam explicar e foi um evento atípico. E eles deduzem que aquilo ali foi uma grande descarga de energia por conta dos atritos de rochas, das placas tectônicas que foram dispersas na natureza e no espaço na forma de energia, causando aquelas luzes parecidas com a aurora boreal. Também nós vamos perceber que por conta dessa intensidade de manifestações sísmicas, está afetando os vulcões, porque está ligado diretamente com as placas tectônicas, os vulcões também. E aí o que acontece? Nós estamos vendo aí também uma hiperatividade vulcânica. Por exemplo, o Etna, ele começou as suas atividades em fevereiro e até agora ele não parou de vez. Geralmente, um vulcão quando entra em atividade, ele fica de 1 a 3 meses em atividade. Porém, o Etna já está superando essa média. E juntamente agora com o Etna, veio agora este daí meu Deus, me fugiu o nome aqui, O Cubre Vieja. É isso aí, Cubre Vieja. É isso aí. Então, os dois estão em plena atividade. E o Cubre Vieja, ele estava inativo há 50 anos. Há 50 anos inativo. E começou do nada. Por conta do Cubre Vieja, já tiveram que desocupar mais 3 cidades próximas. A intensidade está aumentando. Aquela fumaça, ela já chegou a atingir a altura de mais de 4 quilômetros de altura. Lá na África, já está chegando fuligens, pó, poluição das atividades deste vulcão ali na Espanha. Então, nós estamos percebendo que todas essas atividades estão aumentando intensamente. Aí você veja bem, o terremoto desencadeia nos vulcões. E as atividades vulcânicas, de acordo com a sua intensidade, como no caso deste último ali nas Ilhas Canárias, se houver uma grande explosão, pode acontecer uma grande tsunami. E essa tsunami pode atravessar todo o oceano e atingir a costa litorânea do Nordeste brasileiro. Então, nós estamos vendo que tudo está em ebulição. O mundo está em plena atividade. Parando nesse detalhe, eu quero trazer aqui, alinhado com todas essas atividades que Jesus chama de princípios de dores, também Lucas. Olha o que Lucas fala aqui também a respeito disso. Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Preste atenção, alinhadíssimo com o que Jesus diz em Mateus. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar. O que é o bramido do mar? É as tsunamis que pode acontecer. E das ondas. Olha aquilo que está dizendo, alinhadíssimo com Jesus. Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Estamos vivendo o quê? O bramido dos mares. O mundo está numa expectação, os homens estão atônitos e essas atividades da natureza estão se intensificando. Agora nós vamos perceber o quê? Que ele narra aí também sinais dos céus, não é só na terra e no mar, é sinais também no sol, na lua e nas estrelas. Aí então o que eu percebo? Eu percebo que isso está atrelado
ao período da grande tribulação. O mundo está sendo preparado para o período dos 7 anos. E olha só, eu vou alinhar essas passagens de Mateus 24, de Lucas 21, que eu acabei de passar para vocês, com toda essa relação de atividades sísmicas. Eu vou atrelar tudo isso a Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, que fala da abertura do 6º selo. Preste atenção para você ver que coisa tremenda. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui nós vamos ver que tudo isso aqui está alinhado com o que Jesus vem narrando em Mateus, com o que Lucas narra da expectação, do bramido dos mares, do bramido das ondas, e nós vamos ver aqui agora estes sinais saindo da esfera terrena e indo também para a esfera celeste, atingindo agora o sol, atingindo a lua e as estrelas. E nós agora vamos alinhar tudo isso com o que a ciência está falando. O que a ciência está falando, pastor Josué? Que podemos alinhar agora terremotos, atividades dos vulcões, tsunamis, maremotos, sol, lua e estrela. O que podemos fazer para alinhar tudo isso aí? Eu vou recorrer à ciência. O que a ciência está percebendo? Que acontece de maneira cíclica, de milhares em milhares de anos, a mudança dos polos magnéticos ou alteração do campo magnético da Terra. Isto não é teoria de conspiração, é a ciência que está falando, tá? Que de tempos em tempos, de maneira cíclica, acontece uma alteração. E esta alteração, ela já está em plena atividade. Por exemplo, no hemisfério sul, mais precisamente ali na região de Santa Catarina, está acontecendo uma grande anomalia no campo magnético ali. Está acontecendo uma grande anomalia no campo magnético que abrange aqui todo o hemisfério sul e em especial a região de Santa Catarina. Inclusive, há alguns dias atrás aí, um satélite, ao passar por aquela região e entrando nesta anomalia, ele foi danificado. É o que está acontecendo. E este campo magnético, esta alteração magnética, vem acontecendo numa velocidade vertiginosa. Até o ano de 2000, 2010, 2015, eles faziam os ajustes de instrumentos de navegação a cada 5 anos por conta dessa mudança dos polos magnéticos. Porém, em 2019 e 2020, tiveram que antecipar esse ajuste por conta da velocidade dessa alteração do campo magnético. E para vocês terem noção, hoje, atualmente, esse campo magnético, ele está mudando em uma velocidade de 40 quilômetros por ano. A cada ano, o campo ou o polo magnético da Terra está se movendo 40 quilômetros do seu devido lugar. Não está mais no lugar de origem. E isto está trazendo já algumas alterações. E o que acontece é que todas essas atividades sísmicas,
atividades vulcânicas já é um efeito desta alteração no campo magnético. Olha, vira e mexe, estamos vendo notícias de pássaros que estão perdidos, desnorteados e que despencam, que caem dos céus e caem mortos sem nenhuma explicação. E isso está ligado também com esta atividade, mesmo porque principalmente aves de arribação, como a andorinha, elas fazem os seus trajetos pelos campos magnéticos ou polos magnéticos da Terra. As baleias, elas fazem também as suas migrações pelo campo magnético, pelo polo magnético da Terra. Os pombos também, principalmente pombo-correio, eles se norteiam também pelo campo e polo magnético da Terra. E está acontecendo anomalias com esses animais que muitas vezes estão ficando desnorteados. Baleias, aves, todos eles estão tendo e sofrendo interferência por conta desta alteração do campo magnético. E esta alteração do campo magnético está afetando diretamente na atividade sísmica, na atividade vulcânica e vai culminar com reações no Sol e na Lua. Porque com essa alteração do campo magnético, o que acontece? Pode haver tempestades solares. E essas tempestades, por conta do campo magnético da Terra estar alterado, trazer danos irreparáveis, principalmente agora que estamos vivendo numa era tecnológica. Olha, em 1859 houve uma tempestade solar. Naquela época não tinha tantos equipamentos eletroeletrônicos como hoje, mas torres e linhas de transmissão de telégrafos, elas foram queimadas por conta dessa atividade. Agora, imagina se isso acontece hoje na era digital, na era da informática. Pode acontecer um apagão, e acontecendo um apagão, pode acontecer tragédias incalculáveis para toda a Terra, para todo o planeta, porque tudo hoje depende do digital, da internet. Então, estamos caminhando para um grande caos. Agora, essa questão aí do Sol, da Lua, das estrelas, vocês perceberam que culmina o quê? Com um mega terremoto. E como que funciona os mega terremotos? Os megas terremotos, eles são anunciados por uma sequência enorme de abalos menores, de terremotos menores. Então nós estamos vendo terremotos menores por todos os cantos da Terra. O que esses terremotos menores estão anunciando? Vem aí um mega terremoto, vem aí um super terremoto. E nós temos que nos preparar, porque é a Bíblia que está dizendo que vai acontecer esse terremoto. E como eu li aqui para vocês em Apocalipse, diz o quê? Que esse terremoto será tamanho que vai mudar montanhas de lugar, que vai desaparecer ilhas. E todos nós temos que estar preparados. Não porque vamos estar aqui, porque, como eu disse para vocês, isto ocorre na abertura do 6º selo. E a realidade é que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que na abertura do 1º selo nós já não estaremos mais aqui. Porque eu creio que assim que se der o arrebatamento da igreja, o próprio Jesus abre o 1º selo, que dá acesso ao cavaleiro branco, que é o anticristo, e posteriormente ao vermelho, que fará guerras, e posteriormente ao preto, que causará fome, e posteriormente ao amarelo, que causará tudo junto. Guerra, fome e peste. Tudo virá junto. Então, a palavra de Deus, conforme nós terminamos a nossa leitura aqui, os próprios homens, os grandes, os reis, os tribunos, eles se escondem nas rochas, que são os seus bunkers, e eles pedem para o monte desabar sobre eles, para escondê-los do rosto do Cordeiro e da sua ira. Nesse período, a terra estará experimentando a ira do Cordeiro. Por isso que eu creio que nós seremos arrebatados antes. Porque a ira do Cordeiro não está reservada para sua noiva. A ira do Cordeiro está reservada para os ímpios. Por isso, cada um de nós temos que nos preparar e entender que aí está a sinalização clara e objetiva. Vimos aqui hoje e apontamos para vocês Lucas, Mateus, Apocalipse, a ciência, a atividade sísmica só nesse mês de setembro. Apontamos para vocês esta alteração do campo magnético da Terra, a velocidade vertiginosa que está acontecendo. Você está esperando o quê para se posicionar diante de Deus? Você está esperando o quê para colocar a tua vida no altar? O que te falta para colocar a tua vida no altar?
Jesus pode voltar hoje, neste momento, então vamos estar preparados. E para isso, você que quer aprender mais sobre isso, eu tenho um curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. Na descrição desse vídeo aqui, você encontrará um link de WhatsApp e ali tem um QR Code e ele te levará a um grupo de WhatsApp e você receberá todas as informações. E por um pequeno investimento, você vai aprender com riquezas e detalhes tudo isso que estamos passando. É 10 horas de audiovisual que abrange do arrebatamento até o juízo final e a implantação do governo eterno de Deus a partir de Jerusalém. Então, em nome de Jesus Cristo, eu também agora quero terminar esse vídeo, mas eu quero pedir encarecidamente, me ajuda em nome de Jesus, irmãos. Nós estamos correndo um sério risco aqui nessa plataforma. Eu já recebi strike, eu já fiquei uma semana suspensa e os próximos passos vão sendo mais rigorosos. Então eu conto com a sua ajuda, em nome de Jesus. Se você ama esse trabalho, se você gosta das informações que você recebe aqui, aqui ó, no primeiro comentário está o link do meu novo canal, Libertação na Palavra. Todos os dias às 15 horas eu coloco uma palavra, eu ministro 10 minutos, uma palavra de libertação, de cura, e faço um grande clamor por cura e por libertação. Então eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, se você ama esse trabalho, se você gosta das informações que aqui são veiculadas, em nome de Jesus, nos ajude. Eu estou precisando muito da sua ajuda. Não saia deste vídeo sem se inscrever. Entre aqui no primeiro comentário. Se inscreva no meu canal, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço a todos vocês e profetizo uma bênção sem medida na vida de todos vocês que vão me ajudar se inscrevendo no novo canal. Um beijo no seu coração.